Olá, uma boa tarde para você que nos acompanha nesta segunda-feira, feriadão em São José dos Campos, porque hoje é dia dele, dia de São José, e aqui a gente segue pedindo ajuda dele, né, para os times da nossa região, não é mesmo, Antônio Carlos? Boa tarde. Tem que trabalhar muito. Bom feriado, né, para quem está curtindo o feriado em São José dos Campos, a todos os amigos que estão nos acompanhando, quem está trabalhando normalmente nas outras cidades, uma ótima semana com calor, vamos aí. Exatamente. A gente começa falando de futebol, falando de rebaixamento, porque a tragédia que já era anunciada aconteceu no último sábado. O Mantiqueira de Guaratinguetá foi rebaixado para a 4ª divisão do Paulista após perder para o São Carlos. E novamente daquele jeito, né? Tomando gol nos últimos minutos de partida. Veja aí como foi na reportagem de Marvin Pinho e Vieira Júnior. A chance de escapar do rebaixamento era remota, quase impossível. O Mantiqueira precisava de uma combinação de resultados que duraria 3 rodadas. Mas logo aos 4 minutos do primeiro tempo, Maranhão tratou de tornar esse sonho ainda mais difícil. Desde o começo da temporada tá assim, lutando. A gente não faz, eles têm uma oportunidade e mata o jogo. Os primeiros 45 minutos foram de poucas chances. O time da casa não encontrava espaço. Nas poucas oportunidades que apareciam, o São Carlos era melhor. E chegou a balançar a rede de novo, mas o jogo já estava parado. Na falta de inspiração, Lucas resolveu tentar de fora da área, longe do gol. Até quando a defesa deu bobeira, o Mantiqueira não conseguiu concluir. Assim como aconteceu durante toda a competição, o Mantiqueira voltou melhor para a segunda etapa. Só que ainda faltava acertar a pontaria. Léo Turbo perdeu a chance mais clara do jogo. O nervosismo acho que não só nesse jogo, mas em todos, né? Por estar jogando uma competição muito boa, como a 3. Mas numa jogada inesperada de Danilo pela direita, Lucas Boneca marcou de cabeça. O empate ainda rebaixava o Mantiqueira, então o time manteve a esperança e foi para cima, mais uma vez pelo lado direito, mas a defesa foi melhor. Enquanto o Mantiqueira tentava virada, o São Carlos apostava nos contra-ataques. Nesse lance impressionante, os visitantes quase voltaram à frente no placar. Pedrão salvou o time da casa. Com mais de 40 minutos no relógio, a Laranja Mecânica não encontrava espaço e só conseguia definir de longe. Mas no desespero, Ninão errou sem goleiro, debaixo do gol. Na pressão, o Mantiqueira ainda teve uma última chance nesse cruzamento. César impediu o gol que, pelo menos, adiaria o rebaixamento da Laranja Mecânica. Só que ainda dava tempo de mais uma tentativa, do São Carlos. Nos acréscimos, Giovani deu números finais ao jogo. Mantiqueira agora matematicamente rebaixado 1, São Carlos 2. A gente sabia da dificuldade de se manter na 3ª divisão e é um preço que a gente está pagando. São jogadores muito novos, são jogadores que estão pegando experiência no decorrer das partidas. Então agora é cumprir esses 2 jogos com dignidade até o final e se preparar para o ano que vem. Ainda faltam 2 jogos para o fim da competição, o que para o Mantiqueira significa o fim da temporada. Depois deles, a bilheteria vai ficar assim, fechada por quase um ano. Os torcedores que acompanharam o time na Série 3 terão que se reacostumar com a 4ª divisão. Nós estamos sendo desclassificados hoje. Dia 25 termina o campeonato para o Mantiqueira e eu pergunto, os outros 9 meses, o que o Mantiqueira vai fazer e o que os jogadores do Mantiqueira vão fazer? Sindicato dos atletas, que cobra muito a gente, todos eles devem pensar nisso, o calendário para o ano inteiro, porque nós queremos trabalhar. Agora, quando você não tem um calendário, você tem 3 meses de disputa e 9 meses parado. Não dá para dizer nada nesse momento. É uma questão que a gente tem que pensar, repensar, e o futebol brasileiro tem que ser pensado com os nossos dirigentes. Porque isso não pode existir. Você joga 3 meses e para 9. O que os jogadores vão fazer? A pergunta é essa, né? E o clube também, claro. A situação fica sempre muito difícil, não é? Tanto para os times do interior, quanto também para os times da capital. Aqui no nosso Facebook, o Richard William dizendo o seguinte: parabéns pela vergonha, não merecia ter subido, falta de planejamento total. Marcos Luan Gonzaga,
Rebaixamento do Mantiqueira foi apenas mais um reflexo de como anda o futebol da região. Primeiro o Guaratinguetá e agora o Mantiqueira. Mantiqueira subiu, Antônio Carmo, que é lamentável que na temporada seguinte volta à divisão que está. O presidente da Federação Paulista de Futebol, Andressa, o Reinaldo Carneiro Bastos, numa entrevista que eu acompanhei dele há uns 2 anos atrás, talvez 3, falando do campeonato da segunda divisão, ele disse, na visão dele, era o campeonato mais difícil do acesso. Ainda subiam 4 naquela ocasião, depois caiu para 2, né? Exato. O acesso caiu para 2 equipes. E ele dizia, é um campeonato dificílimo. Por quê? Porque surgem times novos onde eles têm que ser encaixados na última divisão. E times tradicionais que caem e querem voltar logo. Então ele falou, e é um campeonato sub-23. Ele falou, é dificílimo, é um campeonato muito complicado, na visão do presidente da federação. E o Mantiqueira, que batalhou ao longo desses anos todos disputando a última divisão, no ano passado subiu com todos os méritos. Mas eu fico com aquela visão que eu já tive, já falei aqui da opinião que eu já tive a oportunidade de expressar. O Mantiqueira não estava preparado, subiu meio por acaso, não foi montado assim, esse ano o Mantiqueira vai subir, não. Foi indo, foi dando certo, opa, subimos. E aí, bom, teve 3 meses para montar o time para disputar o Paulista desse ano da 3. Totalmente diferente da Bezinha, não teve dinheiro e o Dado foi consciente disso. Ele falou, é melhor sofrer um revés dentro de campo, cair, do que se manter na Série 3 e ficar devendo para todo mundo, não pagar ninguém. Exatamente. E já começar 2019, o Dado tem a visão dele, ele é o dono do time, tem que respeitar, porque ele foi o grande responsável pelo acesso do ano passado e o grande responsável pelo descenso desse ano. E essa pergunta que ele fez aí, Andressa, é uma pergunta que todo dirigente, presidente do futebol de times do interior tem que fazer. E essa pergunta, presidente Dado Oliveira, tem que ser feita ao presidente da Federação Paulista de Futebol, os dirigentes dos clubes do interior têm que se mobilizar, não adianta ficar cordeirinho, aceitando tudo. Os campeonatos, Andressa, eles poderiam durar, o da 2, a 3, eles poderiam durar no mínimo 8 meses, como era antigamente, dava para trabalhar, dava para se arrumar melhor, dava para fazer uma coisa mais, mas a federação não permite, tem tudo isso. E aí o Dado fez uma pergunta, o Mantiqueira para, tudo bem, até não tem torcida, não é o torcedor que vai ficar sofrendo tanto. E os jogadores? Bom, eles vão tentar se acertar agora, os que têm idade, até 23 anos, nos times que vão jogar o Campeonato Paulista Sub-23. Quem tem mais de 23 anos, aí arruma um emprego lá na segunda divisão de um Campeonato do Nordeste, sem andamento e tal, mas muito difícil. Isso não é futebol. Futebol, André, tem que ser o ano todo, e não adianta ter no Brasil tantos campeonatos de tantas divisões em tantos lugares, sendo que os campeonatos são tão curtos assim, e meia dúzia apenas aqueles mais felizes que podem jogar. Conseguem se manter, né? O ano todo. A queda do Mantiqueira, a gente já previa ela, vamos ser sinceros, ali depois da 5ª, 6ª rodada, a gente já tinha essa ideia, né? É lamentável, não é, gente? Agora vamos falar um pouquinho de coisa boa. Qual que é a sua programação para essa semana? Em feriadão em São José, a galera de São José está convidadíssima a chamar todo mundo e dar aquele passeio bem caprichado no Vale Sul Shopping. Lá você tem tudo o que você precisa para se divertir com a sua família. Além disso, tem toda a tranquilidade e conforto, estacionamento coberto com manobrista no subsolo, você fica livre de procurar vagas, tem academia moderna para o seu treino, lojas do seu esporte favorito, tem livraria com lançamentos aclamados, cafés deliciosos, restaurantes com o melhor da gastronomia contemporânea e boliche com snooker bar e muitas lojas com roupas, sapatos, tudo lindo e de qualidade, gente. Visite você também a expansão do Vale Sul Shopping, com você em absolutamente todos os momentos, no feriadão em São José dos Campos também. Daqui a pouquinho tem Burrão, Taubaté Vôlei, São José Basquetebol e muito mais. Até já!